Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho. Vou conversar com vocês da parte de Direito do Trabalho e hoje vocês estarão comigo aqui conhecendo um pouquinho dessa parte do sindicato. Você vai ver um pouquinho da parte do sindicato na Constituição da República e também vai ver a parte do sindicato na parte ligada à CLT. Mas antes de mais nada, pessoal, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Acabaram de sair as informações da remarcação do concurso unificado. Estão marcadas as provas para o dia 18 de agosto de 2024. É isso aí, pessoal. Vamos acelerar o nosso estudo para essa prova que será muito importante agora com data marcada. Você já consegue se organizar com o seu cronograma, dando uma olhada no edital. Eu estarei aqui com vocês ainda, dando aquele gás, puxando mais assuntos e aproveitando essa oportunidade. Foi informado que será 18 de agosto, por quê, pessoal? Primeiro que precisa de um período para que o Rio Grande do Sul consiga se reconstruir. É lógico que o estado do Rio Grande do Sul não vai se reconstruir nesses próximos meses. Essa que é a verdade. Tem muito tempo aí nosso povo amigo do Rio Grande do Sul. Mas para que seja realizada essa prova, foi colocado esse lapso temporal para não postergar por mais tempo esse concurso público. Outro motivo é que no período de agosto o índice de chuvas ele é menor, então teve essa ideia protetiva para tentar se evitar que fosse num período de chuvas. E também outra coisa, essa data de 18 de agosto chegaram à conclusão que tinha poucas provas ali naquele período. De certa forma, já está definido, de toda sorte você já tem a data. Nós continuamos, como você sabe, aqui a estudar e vamos bater mais a fundo nisso. É essa a oportunidade. Aí, daqui nesse momento agora, nós vamos conversar sobre o sindicato. Mas, pessoal, eu peço para que você não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você continue ou inicie a recepção desse conteúdo ligado a direito do trabalho, processo do trabalho, porque não é só esse concurso que vai vir aí, tem outros concursos que virão aí, tem TRT que está vindo aí, TRF, muita coisa importante. Além de se inscrever no nosso canal, pessoal, eu peço que você dê um like nesse vídeo se você já gostou desse assunto e também compartilhe esse vídeo, pessoal, que irá ajudar outras pessoas que estão estudando ou para essa prova do Auditor Fiscal do Trabalho e também para outras provas de outros concursos públicos. Pessoal, foi como eu conversei aqui com vocês, nós vamos estudar hoje sobre sindicato. Quando você estuda a parte de direito do trabalho, é importante você conhecer esse órgão que é o sindicato, porque o sindicato ele protege os direitos e interesses dos trabalhadores. É um órgão muito importante, de grande atuação, e eu tenho certeza que muitas vezes, por mais que você não conheça as prerrogativas e a atuação do sindicato, os direitos que você possui hoje, seja você do setor privado ou do serviço público, são graças ao sindicato, do sindicato que luta pelos seus direitos. Então você precisa conhecê-los. E o sindicato,
A primeira informação e a primeira dica que eu dou para vocês é que você se dirija ao artigo 8º da Constituição da República. É lá nessa parte do artigo 8º na Constituição da República, ou seja, o artigo 8º e seguintes ali, ele pode cair tanto no direito do trabalho, como, por que não, cair na prova de direito constitucional, porque o artigo 8º, ele fala de sindicato, fala de direito do trabalho, mas está lá na Constituição da República, minha amiga, meu amigo. Então é o tipo de estudo daqueles que eu gosto, 2 em 1, porque você, quem sabe, pode estar matando um assunto ligado a direito constitucional e ligado a direito do trabalho. E é lá nesse artigo 8º que você vai conhecer informações muito importantes ligadas ao sindicato. O primeiro e mais importante tema desse artigo 8º, por mais que você vai estudar ele todo, o que de mais importa é o seguinte: o caput lá, ele está falando que todos poderão ser associados e ninguém será obrigado e todos terão direito a se associar numa entidade sindical. Mas o mais importante é o seguinte, é o princípio da unicidade sindical. E o que quer dizer esse princípio da unicidade sindical? Na região só poderá haver um sindicato da categoria. O que eu quero dizer com isso? No município do Rio de Janeiro, no município de Salvador, no município de Belo Horizonte, poderão ter 2 sindicatos varejistas? Não poderão ter 2 sindicatos sobre a mesma entidade profissional, sobre a mesma categoria. É isso que reza o princípio da unicidade sindical. O espaço mínimo para que haja sindicato é um município, e isso poderá ser decidido lá nas assembleias do sindicato. Não precisa necessariamente ser o sindicato do município, mas esse é o mínimo. E seja do município ou sindicato do estado, como reza o princípio da unicidade sindical, só haverá um sindicato e ele será o responsável para a proteção dos interesses e direitos dos profissionais daquela categoria. Esse aqui, se eu tivesse que só falar uma coisa sobre sindicato, era isso de mais importante. Vou falar algo depois importante aqui para vocês, que tem a ver com a estabilidade também, que também é muito importante. Mas vamos falar primeiro dos direitos e deveres. Qual é a função do sindicato? Eu acabei de dizer aqui para você, você já ouviu. A proteção dos direitos e interesses dos profissionais daquela categoria. Direitos judiciais e extrajudiciais. Eles poderão defender o profissional daquela respectiva categoria no âmbito judicial e também, por que não, no âmbito extrajudicial. Isso é muito importante. E o seguinte, olha só, você precisa ter a noção, por exemplo, se você foi demitido de uma empresa e você quer entrar com uma ação trabalhista, mas não tem remuneração, dinheiro suficiente para contratar um advogado, ou por qualquer motivo você não queira contratar um advogado, você pode entrar em contato com o seu sindicato. É isso que é importante. O sindicato, inclusive, ele tem atuação para a proteção dos direitos individuais, ou seja, de cada um, e interesse coletivo. Outra informação que o artigo 8º da Constituição da República também fala. Além dos interesses individuais e coletivos, de forma judicial ou extrajudicial, que o sindicato exerce
aos profissionais daquela categoria, o artigo 8º, ele nos reza a seguinte informação de extrema importância: todo aquele que se candidatou a dirigente sindical, ele tem direito à estabilidade provisória, seja da diretoria, seja mesmo até aquele suplente, até o suplente, a partir do momento da sua eleição, caso votado, tem direito à estabilidade provisória de 1 ano. Por quê, pessoal? Você deve saber muito bem que o representante do sindicato, aquele sindicalizado, aquele representante da categoria, ele luta, ele briga pelos interesses do trabalhador daquela categoria. E certamente ou provavelmente ele criará alguns problemas para as empresas, porque ele vai lá na porta da empresa, ele vai querer entrar, ele vai querer fiscalizar, ele vai querer cobrar por que aquela empresa não está cumprindo a convenção coletiva, ele vai querer verificar por que aquela empresa está atrasada com o seu salário. O sindicato, ele vai lá fiscalizar se a empresa está realmente cumprindo o plano de saúde que foi determinado em alguma convenção. O sindicato, pessoal, vai fazer às vezes do chato ali e vai criar alguns embaraços à empresa. Algumas sim, outras não. Mas fato é que a atuação dele, ela tem que ser protegida. Para o quê? Para que esse empregado ele não seja demitido. Se ele não tivesse, se ele não gozasse dessa estabilidade provisória prevista no artigo 8º, inciso 8 da Constituição da República, certamente o empregador iria demiti-lo. Então, atenção no artigo 8º, inciso 8º da Constituição da República. É outro ponto de extrema importância que você não pode sair desse artigo sem você ter lido esse inciso umas 5 ou 6 vezes. Então, 2 detalhes importantes do artigo 8º da Constituição da República é o princípio da unicidade sindical e também a estabilidade do dirigente sindical. Importante. Agora, pessoal, quando você for estudar sindicato, o que você vai fazer? Além da Constituição da República, você vai lá para a CLT. E quando você chega na CLT e quando nós conversamos sobre a entidade sindical, você já vai começar lá a estudar a partir do artigo 511. O artigo 511 é bom você dar uma lida e ele fala que o poder público lhe dá a oportunidade para os empregados e empregadores criarem a organização sindical sem como é que eu vou dizer, sem intervenção do Estado, porque isso é muito importante. Você precisa entender que o Estado ele não pode intervir na entidade sindical nem criar regras. O que cabe ao Estado é o seguinte: exercer, quando solicitado, o registro. O Ministério do Trabalho vai lá registrar aquela solicitação de sindicato. É isso que o poder público ele pode fazer. Além disso, pessoal, além do artigo 511, é muito interessante também que você leia os artigos 513 e 514 da CLT. Por quê, pessoal? O artigo 513 e o 514, eles tratam das prerrogativas e dos deveres do órgão sindical. Nós não sabemos que tipo de questão que pode cair numa prova, nós não sabemos o que vai cair, então você tem que dar uma olhada naquelas remissões. Você precisa, por exemplo, quando eu estou falando aqui de unicidade sindical, o Supremo Tribunal Federal também tem súmula. Dá uma olhadinha lá na súmula 677 do Supremo Tribunal Federal. É importante que você fique atento nesse sentido aí.
outra informação é o seguinte, o artigo 513 da CLT, ele fala das prerrogativas. E qual é a primeira prerrogativa do sindicato? Representar os interesses, direitos e deveres daqueles inscritos no sindicato, daquele grupo que faz parte daquela categoria. É a primeira função do sindicato, é nos representar. Foi como eu disse no início da nossa aula aqui. Além disso, tem outras prerrogativas que já digo para você, dá uma lida, pessoal, nesse artigo 513, que é muito importante. Além disso, cabe ao sindicato celebrar contratos coletivos de trabalho, é função do sindicato isso. Cabe também ao sindicato impor as contribuições sindicais. Por quê, pessoal? É através das contribuições sindicais que o sindicato ele tem força. É através das contribuições sindicais que o sindicato ele vai contratar advogados que vão trabalhar para o sindicato, seja de forma interna ou externa, um jurídico interno ou externo. É com base nessa percepção dessas contribuições sindicais que o sindicato ele vai oferecer serviços para aqueles inscritos no sindicato. Por exemplo, tem muito sindicato que tem vários convênios, tem sindicato que tem dentista, tem sindicato que tem médico. Quando não tem médico dentista, provavelmente esse sindicato tem algum convênio. Tem sindicato que tem até clube. Por quê? Esse clube ele é financiado, provavelmente na maior parte, com as contribuições sindicais dos seus inscritos. Então, toda vez que você contribui através da contribuição sindical, você está remunerando o sindicato para que o sindicato ele crie toda essa estrutura e depois essa estrutura ela retorne para você. É esse o motivo da contribuição sindical. Existem outras prerrogativas que é bom que você dê uma lida no artigo 513. Aconselho você também, minha amiga, meu amigo, estuda também os deveres do sindicato que estão lá no artigo 514 da Consolidação das Leis do Trabalho. Dá uma lida lá, que é muito importante também. Um outro artigo que eu acho conveniente que você dê uma lida, pessoal, é o artigo 543. O artigo 543, ele estabelece proteção para que o representante sindical, ele atue. Se você lembrar, alguns minutos antes, eu comentei aqui com vocês que o representante sindical é aquele que vai defender os seus interesses, os nossos interesses perante a empresa contra a empresa, garantindo que os seus direitos sejam protegidos, garantindo que a convenção coletiva seja realmente cumprida, que você não tenha o seu salário atrasado, que a sua empresa pague as horas extras de forma correta, pague as verbas rescisórias de forma correta, e isso vai, muitas vezes, irritar a empresa, irritar o empregador. Eu não disse para vocês isso? Por que eu falei lá, quando nós conversamos na parte da estabilidade, que essa estabilidade tinha essa razão de ser, tinha esse motivo. E outra coisa, esse artigo 543, ele está dizendo o seguinte: não é só estabilidade que é uma forma de garantia e proteção do representante sindical, não. A empresa, ela não poderá alterar o contrato de trabalho desse empregado que é representante sindical. Por exemplo, além de não demiti-lo, salvo falta grave, que isso fique bem claro, tanto que quando nós conversamos aqui do 543, quando o artigo 8º, que fala da estabilidade provisória, existe a estabilidade do representante sindical e do suplente? Existe sim, salvo falta grave. Se ocorrer falta grave,
poderá ocorrer a demissão. Mas aí essa falta grave não é simplesmente demitido por conta própria sem falta grave. Tem algo a mais, provavelmente será necessário o inquérito para apuração dessa falta grave. O buraco aqui é bem mais embaixo, não é só você falar que tem justa causa, demite e tchau não, porque senão também seria fácil. Tem que ter inquérito. E eu também vou conversar com vocês em outra aula sobre inquérito para apuração de falta grave. Mas vamos voltar aqui. Pessoal, não poderá ser trocado o local de trabalho. Já imaginou se esse trabalhador, ele é representante sindical aqui do Rio de Janeiro e a empresa vai lá e manda ele lá para Juiz de Fora ou lá para Manaus? O que a empresa está fazendo provavelmente? Está tirando ele da base territorial dele que ele exerce no sindicato e ele não vai conseguir atuar. Ele mesmo sendo eleito, já pensou se não tivesse essa proteção? Iam jogar ele lá na geladeira, lá longe. Então não pode ter esse tipo de alteração, não pode alterar a função dele, não pode rebaixá-lo. Tudo que for para prejudicar, não pode. Então esse artigo 543, vale a pena você dar uma lida, que protege a atuação do representante sindical no mistério de suas funções, na sua atuação como sindicalista. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.